Senhoras e senhores, o cabaré está oficialmente aberto. Se liga nessa afirmação que a nossa queridíssima Teônia Pereira, uma comentarista de um podcast, se eu não me engano, chamado Yel TV, dá até pra ver lá no fundo, né? Fez sobre a Michelle Bolsonaro e que deu o maior BO. Se liga nessa afirmação. A Janja é melhor que a Michelle? A mesma coisa de comparar um Chevette com um Ferrari. Não cortou O também. que esperar de uma pessoa machista como você? Mas eu acho, que eu tô falando? eu acho, Yeltsin, que existem percepções. Existem o que vende e o que não vende. Existe também uma questão de etarismo, né? A Michelle é aquela mulher bonitona, loira, que Tô falando disso, não. a Michelle Bolsonaro é ex-garota de programa, todo mundo sabe, mas ela vive uma postura de uma pessoa que é dama, dona da família, e não sei o que. Ela incorporou um personagem que ela não vive. E a Janja? Inclusive, a própria mãe já foi indiciada pela polícia. A família toda da Michelle Bolsonaro tem passagem pela polícia. Enfim, algo muito complicado. A Janja é uma socióloga, que é uma mulher concursada, que trabalhou há muito tempo, que é do PT há muito tempo. Ela tem os seus questionamentos? Tem. Ela teve atitudes equivocadas? Demais. Mas, assim, a postura dela foi muito necessária quando aconteceu a questão do golpe. Então, eu não acho que é ser, Yeltsin, uma questão de melhor ou pior. Eu acho que elas duas são bem diferentes. Mas, Muito. por exemplo, a Michelle ganhou protagonismo como? No dia da posse do Bolsonaro, que ela fez o Eu Te Amo em Libras, e isso comoveu e gerou empatia Bolsonaro com a comunidade. machista. E aí, a Janja não. A Janja ela foi antipatizada pela população por vários motivos. Por As quais? pessoas... Cite alguns. Não, eu sou... Cite. Meu Deus, você Por é muito quais inconveniente. motivos? Além de burro, mal educado. Não, cite Mas- os motivos que ela foi antipatizada. As Cite. pessoas têm essa perspectiva dela, né? Mas porque a Janja é uma mulher que tem mais idade do que a Michelle Bolsonaro, ela se coloca de uma outra forma. Então, assim, são muitas questões diferentes. Só Yeltsin. assim, ela... Meu Deus do céu. Essa tem coragem. Aí você me pergunta, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é isso aqui, ó. Michelle aciona a justiça após ser chamada de ex-garota de tarará, tarará, como tá escrito aqui, ó. Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acionou a justiça do Piauí após ser chamada de ex-garota de tarará, tarará em episódio de podcast. E antes da gente continuar, se você não é inscrito do canal, considere ser inscrito, que eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui. Isso se você gosta desses temas sobre política, beleza? Lembrando que ano que vem é ano de eleição, e aqui eu trago tudo o que está acontecendo nesse mundo maluco da política brasileira. Fechou? Então já se inscreve aí no canal, que assim também você me motiva a continuar trazendo vídeos por aqui. E se esse vídeo for relevante também, considere deixar o seu joinha, o seu like, para eu saber que você gostou desse conteúdo, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Mas daí você deve estar se perguntando quem que é essa Teônia Pereira. Nada mais é do que essa esquerdista digníssima. Se liga só. Palmas para ela, musa da esquerda, Teônia Pereira. Musa da esquerda. Ai, boa tarde, você que nos assiste. É uma satisfação, uma honra estar com o Yeltsin, essa pessoa tão trabalhadora, tão visionária. É um prazer estar aqui, mas falar um pouco de mim. Sou Teônia, vim da periferia dessa cidade, lá da Zona Sudeste. Venci na vida estudando e acredito que Comprou um carro agora? Mas enfim, essa é a Teônia, veio da periferia. Eu não sei porque a esquerda sempre gosta de usar esses argumentos apelativos, né? Eu vim da periferia. Caraca, eu vou começar a usar também. Eu vim da periferia, porque eu vim mesmo. Eu ainda tô aqui, pra te falar bem a verdade, né? Eu acho que eu vou começar a usar esse argumento pra começar a ganhar mais credibilidade. E o melhor é que é os comentários, né? Maravilhosa, boa sorte, mulher guerreira que inspira as outras mulheres. Mas enfim, essa é a Teônia. Aí saiu uma matéria aqui, ó, no Metrópolis, falando sobre este caso, ó. Vídeo curtinho, vamos ver aqui. De volta aos nossos estúdios, agora a gente conversa com o Felipe Salgado, repórter da coluna do Paulo Capelli. Paulo Capelli, que inclusive está sumidinho daqui, viu, Felipe? Vou até falar para ele. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lila, tudo bem? Tudo bem, olha, na coluna temos matéria agora que fala sobre Michelle Bolsonaro. Vou começar por ela porque é a capa aqui da coluna do Capelli, que diz que Michelle Bolsonaro aciona a justiça após ser chamada de ex-garota de programa por
Teônia Micaele Pereira de Souza, que é integrante do podcast lá do Piauí, um podcast lá do Piauí. Uma ação que foi protocolada lá na 2ª Vara Criminal de Teresina. Que caso é esse? Exatamente, Neila. A Michele Bolsonaro ingressou com uma ação contra a jornalista que disse que a ex-primeira-dama é ex-prostituta e que membros da família dela já tiveram passagens pela polícia. Ela acionou a justiça e os episódios do podcast, né, já ultrapassaram mais de 1 milhão de visualizações e na petição protocolada pela defesa de Michele Bolsonaro, ela diz que as ofensas têm o agravante de terem sido divulgadas em rede social, né, que dá um grande alcance às pessoas. Galera, a esquerda, ela costuma pegar pesado nessas afirmações mentirosas, né? Tudo para descredibilizar a pessoa. Mas eu tenho a minha teoria, que eu acredito que seja porque a Michele Bolsonaro é um nome forte para se candidatar o ano que vem no lugar do Bolsonaro, né? Tanto porque tem essa matéria aqui, ó. Deixa eu soltar para a gente ver junto, ó. De Jair Bolsonaro, a conhecida de todos, né, que é presidente do PL Mulher. Nesse cenário, o Lula tem 33,5, Michele 30,2, o Ciro continua com uma boa pontuação, 11,5, e os outros candidatos do chamado campo à direita, Ratinho Júnior 5,7, Ronaldo Caiado 4,6, Helder 0,9. Nesse sentido, Murilo, ela pontua bem, é uma surpresa, ou será que ela teria voo curto ou o sobrenome ajuda muito? Olha, professor, ela em relação aos filhos dele, ela tem em torno de 6 a 8% de vantagem, porque ela é mais conhecida. Ela como primeira-dama, como uma líder religiosa, certo? Ela é muito forte. Ao mesmo tempo, ela tem mais votos que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, momentaneamente, certo? Então, o que eu vejo? Ela hoje é uma grande opção para ele, caso ele não consiga ser candidato, certo? O que pesa a favor? Ela é evangélica, ela tem militância, certo? Ela é mulher, então isso pesaria a favor dela. O que pode pesar contra? A inexperiência, certo? Mas é uma coisa para a gente analisar. Hoje, os dois nomes mais fortes dele, com certeza, é Michele e Tarcísio. Não, eu não tenho nada a acrescentar, eu concordo plenamente. Eu quero só dizer uma coisa. Sim. Num eventual embate política eleitoral do Lula com Michele Bolsonaro, eu me lembro que na campanha do Aécio com Dilma, então assim, teve aquela história da desconstrução da Marina, né? Lembra-se disso? Sim. Então Dilma, Lula e o Marqueteiro se reuniram aqui em São João Paulo, Santana, para desconstruir Marina. Na verdade, destruir a trajetória de Marina, que inclusive foi do PT e hoje está no governo. Mas Marina, ela poderia ter batido mais forte na Dilma e não o fez. Quando o Aécio fazia, todas as pesquisas qualitativas mostravam o seguinte: machista, arrogante, prepotente, é uma avó, é uma mulher, teve câncer. Então perceba que essa questão também pode estar aqui. Sim. Porque se o Lula pegar pesado, e o Lula é cheio de piadinha que é preconceituosa, piadinha machista, inclusive, né? Mas para a militância passa, né? A militância ela vê como poesia. Mas... Não, isso aí é verdade, ó. Isso aí eu não vejo nenhum esquerdista falando ou assumindo. Eu vou colocar aqui umas piadinhas do Lula só para você ver do que ele tá falando. Triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então, eu decidi ler, para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Também, se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto, vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês para a gente aprender a cuidar de vocês com carinho e com respeito que é necessário. Você vê, agora, quando é o Bolsonaro ou qualquer outro político fazendo piada, os esquerdistas pegam pesado falando que é machista e tudo mais, né? Tenho certeza que já vai vir uns comentários aí, seu bolsonarista. Mas enfim, vamos continuar aqui.
Mas complica para o Lula. E é uma coisa que o Hidalgo até adiantou um pouquinho, por isso que eu vou retomar, mas em relação ao sobrenome que você perguntou, dos que tem disponíveis ali, é o melhor sobrenome Bolsonaro é com a Michelle, porque os filhos pontuou menos. Então tem a questão dela ser evangélica e de ser mulher, lembrando que o Lula tem perdido o voto entre as mulheres. Perfeito. Talvez ela possa chamar alguns desses votos. Interessante essa segundo turno Michele, Bolsonaro e Lula, que é o quadro agora que nós estamos apresentando. E aí, apesar que estaria na margem de erro no limite, né? Michele Bolsonaro 44,4, Lula 40,6. Ou seja, ela que nós vamos apresentar outros quadros, mas adiantando, da família Bolsonaro aqui tem melhor desempenho. Eu passo para você, Prando. Como é que se explica dessa questão que você fez uma lembrança muito boa da eleição de 2014 e das dificuldades da Aécio a acertar o seu discurso, especialmente lá nos debates do segundo turno, né, que ele teve muita dificuldade. Nesse caso, o Lula poderá ter, caso seja esse o cenário, provavelmente a mesma coisa. E ela se sai muito bem, né? Aí que eu não sei, num debate, será que ela se sai muito bem? Na pesquisa sai. Não, na pesquisa sim. É verdade. Seguinte, mas num debate. Sim. Quando você... Porque é o seguinte, até o momento, sim. Michele Bolsonaro tem essa margem boa em relação ao Lula em vários cenários, mas a pergunta é, politicamente ela foi testada? Ela não foi. Ela fez o embate político, porque até o momento, onde ela fala e onde ela está, é um ambiente controlado. Ou são redes sociais, ou nos espaços religiosos, ou nos espaços em que ela fala para quem já vota nela ou no marido, que são falar para os convertidos. Geralmente, né, o Murilo sabe muito mais do que isso do que eu, certamente, né? Mas geralmente o discurso político encontra três públicos: os que concordam comigo e os que discordam de mim. Eu não vou fazer nada com relação, porque quem já está comigo é meu, e quem discorda de mim, não adianta eu colocar dinheiro e recursos que não vai votar em mim. A pergunta é, e aquele que pode ou não? A pergunta é, Michele vai convencer aquele que pode ou não votar nela? O Lula conseguiu por uma margem pequenininha em 2022. Eu acho que é difícil reviver essa coisa da democracia e da defesa. Mas Michele mostra-se muito competitiva, a gente vai ver os outros cenários, da família. Eu acho que o sonho do Lula, na verdade, se fosse disputar com um Bolsonaro que não é o Jair, porque eu acho que dificilmente ele concorrerá, seria com o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que para ele o melhor cenário seria o Eduardo Bolsonaro voltar dos Estados Unidos e querer ser candidato. Mas eu não sei se vai acontecer isso não. Murilo. Quanto a Michele, como eu falei inicialmente, o que poderia pesar contra é a inexperiência. Só que o fato da inexperiência pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo. Pode, Nós depende. só vamos saber isso na campanha. Isso. De repente ela vem e surpreende, é Isso. extremamente positivo e é completamente diferente do que a gente imaginava. Ou pode ser uma inexperiência que pode também fraquejar. Isso a gente só vai saber na campanha. Meu amigo, então será que eles estão querendo derrubar a Michele Bolsonaro para ela não concorrer o ano que vem? Porque eu concordo, viu? Eu acho que ela é uma forte concorrente à presidência do Brasil. Agora eu quero te mostrar uma coisa que ninguém percebeu nessa fala aqui, ó, da Teônia. Vamos reparar junto que, olha só, ninguém tá falando isso. Não é possível que ninguém percebeu. Se liga só. Meio que teoria da conspiração, ó. Que Tô falando disso não. ela Ó, você viu o que ele falou ali no fundo? Não tô falando disso, não. Eu vou voltar pra você ver, ó. que Tô falando disso não. ela Beleza. Agora, se liga só. a Michele Bolsonaro é ex-garota de programa, todo mundo sabe. Ó, ela tá mexendo no ponto. Você viu? Ela tá mexendo aqui, ó. Alguém tá falando alguma coisa pra ela. Disso não. A Michele Você viu? E ela deu uma paradinha na fala. Eu vou voltar pra gente ver. Bolsonaro, loira, que Tô falando disso não. Ó, ela coloca a mãozinha no ouvido e ela dá uma certa pensada pra falar. Repare só. Tô falando disso não. a Michele Bolsonaro é ex-garota de programa, todo mundo sabe. Então, e aí? Será que ela foi manipulada pra falar isso? Porque no fundo, eles sabem que isso ia causar polêmica, só pra chamar mais a atenção pro programa, pra eles, pra ela. Não sabemos. Até porque tudo na mídia é um jogo, né? Será que isso foi bolado realmente pra causar esse impacto?
Você concorda comigo que isso aí tá muito estranho? Tá muito bizarro, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Confere aí se você já é inscrito no canal. Se você não é, considere ser inscrito. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vou nessa, fui.